nesta manhã nós queremos falar um pouco sobre características de batistas fundamentalistas. Então, algumas coisas que são pertinentes a uma igreja batista fundamentalista. Nós somos sabedores de que muitos até gostam de se identificarem como batistas fundamentalistas, porém procuramos os distintivos, procuramos as marcas de batistas ou de fundamentalistas e às vezes não encontramos. Às vezes até encontramos marcas de batista, mas não encontramos de fundamentalistas. Ou às vezes, em algum outro caso, encontramos algumas marcas de fundamentalista, mas não tem as marcas de batista. Nós vamos começar inicialmente com a igreja batista, porque a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é uma igreja batista. É importante que as pessoas entendam isso, porque tem uma certa confusão, que pensa que uma igreja batista é uma denominação tipo convenção, comunhão, associação, missão. A igreja batista é uma igreja local e visível. Amém? A minha igreja, como Jesus disse, a palavra que Jesus escolheu, vamos até Mateus capítulo 16, a palavra que Jesus escolheu não combina com algo estranho a uma congregação local, apenas com uma igreja batista. No capítulo 16 de Mateus, versículo 18, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A palavra que Jesus escolheu, igreja, que na realidade se tivesse sido traduzido aqui, nós teríamos congregação, assembleia, ajuntamento, é uma palavra da língua grega, a palavra praticada na Grécia, certo? Eclésia. E a eclésia era uma assembleia de cidadão grego que tivesse cidadania local daquela cidade. Ou seja, um grego qualquer não podia participar da assembleia. O fato de ser grego não dava a ele o direito de participar de uma assembleia de uma cidade da Grécia. Para ele participar daquela assembleia, ele deveria ter cidadania daquela cidade. Ou seja, um espartano não poderia participar de uma assembleia em Atenas, e assim sucessivamente. Era necessário o sujeito ser ateniense, era necessário o sujeito ter cidadania. O fato de ser nascido na cidade não dava a ele cidadania para participar. Então, Cristo pegou esta palavra para aquilo que ele começou, a sua igreja. Então, para participar da igreja de Cristo é necessário ser um cidadão do céu, biblicamente batizado. Ou seja, é necessário ser salvo e ser biblicamente batizado. Sem a salvação e sem o batismo bíblico, o camarada não pode participar da Assembleia de Cristo. Bom, a Assembleia de Cristo tem como característica ser local. Cristo não tem uma igreja uma igreja universal, espalhada, difusa em toda a terra. Cristo tem igrejas locais.
Quando Cristo escreve o Apocalipse, quando Cristo revela o Apocalipse, ele manda que seja redigida cartas às 7 igrejas. 7 igrejas de localidades distintas. Ele não fala a minha igreja na região da Ásia, não. Ele manda escrever cartas distintas a cada uma das igrejas. Então, no Novo Testamento, a linguagem comum é as igrejas e não a igreja. Cristo estabeleceu a sua igreja e a sua igreja iniciou outras igrejas daquele mesmo modelo, daquele mesmo tipo de igreja, e essas igrejas se espalharam pelo mundo afora, chegando aqui à Soledade, em respeito à promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No mesmo contexto, nós podemos entender com muita clareza o que ele está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, uma outra característica da Igreja Batista, além de ser local, ela é contínua, ela tem uma linha contínua de Cristo até os dias atuais. Alguém já me perguntou: o senhor tem provas históricas para isso? Na realidade, existem provas históricas bem fundamentadas. Aqui no Brasil nós temos um livro excelente que trata dessa história, que é a história dos batistas, a história da Igreja Batista, de Donald Coase. É um livro fantástico que tem provas de que as igrejas batistas que aqui chegaram, elas passaram por Gales e chegaram nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil. E essas igrejas, elas foram inicialmente fruto do ministério de Paulo, certo? Quando prega o evangelho na Europa, e Prudente e Cláudia levam o evangelho para Gales, e de lá há o estabelecimento de várias igrejas batistas, e essas igrejas posteriormente chegam nos Estados Unidos e mais adiante chegam no Brasil. Bom, irmãos, mas eu tenho formação em história, eu sou licenciado em história, mas para mim isso tem pouca importância. Essa linha histórica tem pouca importância, ou quase nenhuma importância, porque eu tenho Bíblia. E eu tenho Bíblia, e minha preocupação é com a Bíblia. Se a verdade não fosse assim, nós teríamos um problema com a Bíblia. Eu quero que vocês, por favor, abram as suas Bíblias para Efésios capítulo 3, versículo 21. Efésios 3, 21. Assim está escrito: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus tem sido glorificado por meio de Jesus Cristo na igreja por todas as gerações. Então, se a Bíblia diz que em todas as gerações houve a igreja de Cristo, é porque em todas as gerações existiram igrejas de Cristo. Amém? É impossível a Bíblia não ser verdadeira. Pelo contrário, a própria palavra de Deus diz que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então aqui nós temos uma prova escriturística de que a igreja que Cristo estabeleceu, ela caminhou de geração em geração. Ela nunca foi católica. Tem um artigo que circula livremente na internet, intitulado A Apostasia Batista. Nesse artigo, me foge o nome do autor. William
William Taylor, certo? Que foi um dos primeiros missionários batistas do Brasil. Nesse artigo dele, extremamente fundamentado, ele prova que os batistas nunca foram católicos e, pelo contrário, a Igreja Católica nasceu de uma apostasia batista. Apostasia batista. Eu recomendo a leitura desse artigo. Bom, se a Igreja Católica é fruto da apostasia batista, o que dizer das demais? O que é uma igreja protestante? Uma apostasia católica. Ou seja, o protestantismo na realidade é a apostasia da apostasia. Ela é fruto do erro do erro. Primeiro erro, surgiu a Igreja Católica. Bom, então da igreja errada católica surgiu as demais igrejas erradas, a igreja protestante. Batista não vem de reforma protestante. Tem alguns falsos batistas jogando vídeos, textos, livros, induzindo alguns de que batista é protestante. Batista não é protestante. Uma das características de uma igreja batista é dizer: não, nós nunca fomos protestantes, nós somos batistas. Bom, aí fica aqui uma oportunidade para uma pergunta que vocês não precisam responder. Quem tem que responder são eles, os outros. Se a igreja batista fora protestante, quem foram os batistas que os protestantes mataram? Se o batista fosse alinhado com o protestantismo, por que milhares de batistas foram massacrados por luteranos e presbiterianos? Há registros históricos, irmão Francisco Rosa, de que houve casos em que os católicos compraram, irmão John Lennon, determinados lotes de batistas para que eles mesmos aplicassem aquele lote de batista a pena capital, a morte. Por misericórdia, pasmem vocês. Porque a maneira de matar dos protestantes, irmã Adailma, era imensamente mais carrasca e dolorosa do que a dos católicos. Então há casos na história em que lotes de batistas foram comprados por católicos para serem executados por pura misericórdia, porque aqueles católicos julgavam que a maneira como os protestantes iam matar aqueles batistas eram muito mais cruéis. A história está aí. Estudemos a história. Estudemos a história, porque a história dos batistas ela é escrita com o nosso próprio sangue. Com o nosso próprio sangue. Bom, então fica esta pergunta: se batista fora protestante, por que os protestantes os perseguiram e os mataram tão severamente? Estudemos a história, que ela vai mostrar tudo isso. Porém, nós temos a Bíblia, e aqui a Bíblia já resolve toda e qualquer querela. A Bíblia diz: esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre, amém. Bom, a igreja católica, ela surge da apostasia batista no terceiro século. No terceiro século, não no quarto século como comumente se encontra. No quarto século ocorreu a romanização da igreja católica. Em 222 houve a eclosão dessa apostasia batista, que se iniciou lá no segundo século. Lá no segundo século, por volta do ano de 160, 170, ela surge com duas grandes heresias: o batismo infantil como elemento salvífico e a hierarquização da igreja, ou seja, o surgimento das denominações. A igreja legítima, a igreja de Cristo, não.
Então houve a separação dos fiéis dos infiéis. E então estes infiéis, estes batistas apóstatas, durante o próximo século se aproximam de Roma. Aí no quarto século Constantino estabelece a oficialização da Igreja Romana. Surge a Igreja Católica de Roma. Porém, a origem está na apostasia batista. Bom, podemos considerar aqui duas datas: terceiro século ou quarto século. Não vai fazer muita diferença. Vamos considerar o quarto século. Quando Cristo colocou na igreja os apóstolos, ele ainda estava vivo. E vamos considerar 32 ou 31, ou mesmo no início do seu ministério, quando ele estabeleceu a sua igreja, até o século IV, nós vamos ter aproximadamente quantas gerações? Considerando uma geração de 40 anos. Nós vamos, eu creio que três não, para a primeira data 3, né? Para a segunda data nós teríamos talvez uns 6. Nós vamos considerar um período aí de 5 gerações. Se a igreja tivesse origem em Roma, de Cristo para Roma, 5 gerações sem igreja. De Roma para a Reforma Protestante, 120 anos, não, 1.200 anos, dividido por 40, vai dar 30 gerações sem igreja de Cristo. Então, se a história católica está correta, a Bíblia é mentirosa. Se a história protestante, lendo, está correta, a Bíblia é mentirosa. Entre a história de Roma, sanguinários. Desafio as pessoas a estudarem a história em relação a Roma, quem verdadeiramente é Roma, principalmente a história da Inquisição. Principalmente a história da Inquisição. Bom, se essa história da inquisitora está certa, a Bíblia é mentirosa. 1000 vezes eu prefiro a Bíblia. Amém. Bom, se a história dos falsos católicos, dos protestantes, dos católicos apóstatas está certa, a Bíblia é mentirosa. 2000 vezes eu prefiro a Bíblia. A Bíblia está certa. Então, em todas as gerações, em todos os dias, foi o que Jesus Cristo disse em Mateus 28. Por favor, Mateus 28. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Todos os dias, amém? Todos os dias. Desde que Cristo estabeleceu a sua igreja, todos os dias tem tido igreja de Cristo na terra. Todos os dias tem tido igreja de Cristo na terra. Bom, então fora dessa possibilidade não há igreja batista. Qualquer igreja nominalmente batista que negue essa afirmação bíblica de que Cristo tem estado com a sua igreja todos os dias na terra, de que em nenhuma das gerações passadas e nenhuma das gerações futuras, até a retirada dos salvos, nem no passado do estabelecimento da igreja de Cristo até hoje, em todas as gerações temos igreja de Cristo, amém? E de hoje até a retirada dos salvos, nós teremos igreja de Cristo, amém? Então, de Cristo até a retirada, nem um dia sem igreja do nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora, você vai querer a doutrina da Bíblia ou você vai querer a ideia corrupta dos falsos católicos protestantes? Os irmãos separados, como dizem os católicos, né? Os católicos gostam de chamar os protestantes de os irmãos separados, né? Você vai querer ficar com a história dos irmãos católicos separados, irmãos dos católicos separados, né? Ou o que diz a palavra de Deus? Irmãos, fiquemos com o que diz a palavra de Deus sempre, amém? Então, fora desse ensino, não há batista. Não, os batistas são protestantes. Não é batista. Ah, os batistas vieram do anglicanismo. Tem uma determinada denominação que se diz batista e calvinista e irregular, que em seus escritos gosta de dizer que a igreja batista vem do anglicanismo. Bom, irmãos, de todas as igrejas separadas de Roma, mas que continuam católicas, a que tem a origem mais podre é a anglicana. Henrique VIII queria casar mais uma vez e brigou com o Papa porque o Papa não autorizou o seu divórcio. Aí ele criou a igreja dele, a igreja anglicana, a igreja inglesa. Bom, Batista é Batista e Batista vem de Cristo, amém? Batista é Batista e Batista vem de Cristo. Gravemos a questão de Batista no fundamentalista, né? Batista é fundamentalista. Batista, porque Batista é uma igreja local, é uma igreja visível, tem sua origem em Cristo, ela não é uma denominação, ela é local e somente local, e ela é visível, e ela existe na terra desde que Cristo mesmo a estabeleceu até os dias atuais, e que continuará na terra até quando ocorrer a retirada dos salvos, chamado arrebatamento. Amém? Arrebatamento. Bom, feito essa rápida explanação em relação a Batista, nós vamos entrar na segunda palavra, fundamentalista. O que é que caracteriza um fundamentalista? Qual é a marca principal? Nós estamos vendo todas as marcas aqui hoje. Era impossível que eu caracterizasse por completo a Igreja de Cristo em uma manhã. Como é impossível que eu caracterize o fundamentalismo em uma manhã. Então, nós vimos duas marcas imprescindíveis em relação à igreja, e nós vamos ver algumas marcas imprescindíveis em relação ao fundamentalismo. Bom, vamos abrir inicialmente as nossas Bíblias para 2 aos Coríntios, capítulo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 6. Versículos 14 a 18, assim está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 7 diz: ora, amados,
pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? A palavra santificação é separação. Santo é separado. Então, uma das características principais do fundamentalismo, de uma igreja batista fundamentalista, é ser uma igreja separatista. Uma igreja que se separa daqueles que não se separam do erro. Amém? Uma igreja batista fundamentalista, ela se entende separada do mundo e das coisas que há no mundo. Cristo Jesus não disse que nós devíamos nos contaminarmos com o mundo, porque ele passou por aqui e ele não foi contaminado. Então, como Cristo é santo, deve ser santa também a sua igreja. Deve ser separada também a sua igreja. Bom, não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem luz e trevas? Irmãos, não podemos ter comunhão com quem é contrário às Sagradas Escrituras. Não podemos ter comunhão com aqueles que se alinham ao plano do maligno. Eu quero dar só um exemplo escriturístico. Eu gosto muito dos exemplos que estão nas Escrituras Sagradas, porque é um terreno seguro. É um terreno seguro. Eu quero lançar aos irmãos a seguinte pergunta: qual foi o elemento principal que o diabo utilizou na tentação? O que foi que ele manipulou, modificou para tentar a Eva? Ele manipulou as Escrituras. Ele fez com que o credo das Escrituras fosse questionado, né? Vamos dar uma olhadazinha em Gênesis. Eu peço a alguém que leia o versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Amém pela leitura. Foi isso que Deus disse? A pergunta da serpente era uma clara manipulação da palavra de Deus, não é isso? O que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? Veja o versículo 16 do capítulo 2. Irmão Neto, pode ler? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Percebes que houve aí uma manipulação? Deus não disse o que o diabo perguntou. Agora vamos à resposta da mulher. Versículos 2 e 3. Irmão Lembro, pode ler para a gente? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Bom, pega ali o versículo 17 do capítulo 2. 17 do 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto, então nós vamos ter uma manipulação e uma modificação. Na base da tentação está uma manipulação e uma modificação.
manipulação. Então, toda e qualquer manipulação ou modificação das Escrituras Sagradas liga aquele que assim está fazendo com a queda, não é? Com Satanás. Então, um princípio de ação do diabo, irmão John, é a modificação das Sagradas Escrituras de forma sutil. Por exemplo, vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29. A palavra de Deus diz: meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. Nas versões atualizadas, ele diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que. Ou seja, enquanto a Bíblia diz que Deus, o Pai, é maior do que todos, a falsa versão diz que as ovelhas que foram presenteadas pelo Pai a Cristo é maior do que todos. Aí a pergunta é: uma igreja batista fundamentalista tem comunhão com manipuladores das Sagradas Escrituras? Com modificadores das Escrituras? Eternamente contrário à verdade das Escrituras? Esse caminho. Então tem gente que se diz: eu sou batista bíblico fundamentalista, tendo comunhão com ímpios modificadores da palavra de Deus. Tem gente que diz: eu sou batista fundamentalista, usando falsas versões. Não são, irmãos. Pode ser batistas falsificados. Bom, nesse mesmo contexto do Evangelho de João, nós temos ainda outras aberrações. Capítulo 14, no versículo 3, diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nas versões falsificadas coloca uma dúvida, que nós temos uma afirmação. Jesus está dizendo: olha, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Na versão falsificada eles dizem o seguinte: se eu for. Qual segurança tem se eu for? Digamos que eu peça um favor, né? Eu vá para Gujão, na frente, e aí eu digo: Neto, quando você for, você leve a caixa de som. Aí Neto: ok, pastor, quando eu for eu levo. Aí Neto diz: se eu for eu levo. É melhor eu passar aqui e já pegar a caixa de som e botar no carro e levar, né? Porque existe aí uma dúvida. Bom, então uma igreja batista fundamentalista não tem comunhão com quem anda com esse tipo de prática, adulterando a palavra santa de Deus. Amém? Irmãos, esse é assunto sério. Então, quando a palavra de Deus diz: apartai-vos, saí do meio deles, é que não dá para ficar, não dá para ter comunhão. Não dá para ter comunhão com as trevas. E concórdia entre Cristo e Belial. Como a igreja de Cristo pode abraçar o plano de Satanás de estar modificando a palavra de Deus? Está modificando a palavra de Deus. Então, uma igreja batista, ela é, na sua natureza fundamentalista, quando separatista. Se ela não se separa do erro, ela não é bíblica, ela não é fundamentalista. Pois não.
esperando começar o pica-pau. Ele tomou banho logo cedo para fazer o pica-pau. Aí ele fica passando aquelas propagandas da Bíblia de Macedo, né? Que tem algumas coisas lá dentro. Aí eu vi o texto do Salmo 20 e tem dizendo assim, aqui na Bíblia está dizendo, o Senhor te ouça no dia da angústia, em nome do Deus de Jacó te proteja. Aí lá tem só assim, o Senhor te ouça no dia da angústia. Aí já pula o 2, enviei-te socorro desde o seu santuário. Aí ele tirou e te sustenta desde Sião. Então ele tirou o nome do Deus de Jacó te proteja e tirou e te sustenta desde Sião. É esse tipo de adulteração que é comum nas falsas versões. Então, uma igreja batista fundamentalista tem de se assumir com a utilização do texto correto, o texto tradicional, que está lá no Estatuto de Declaração Doutrinária dessa igreja, que nós cremos nos textos recéptos e masoréticos, hebraico e grego. Nós não cremos em texto crítico, nós não cremos em qualquer Bíblia, nós cremos na Bíblia, amém? A palavra de Deus. E no Brasil, na língua portuguesa, nós temos a Almeida Corrigida Fiel. Uma igreja batista fundamentalista utiliza no seu culto a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Temos também uma Bíblia do texto tradicional na língua portuguesa, que é a LTT, que nós utilizamos em pesquisas, em casa. Não é a Bíblia do púlpito, não é a Bíblia que o irmão traga para a igreja. Pode até ser que no futuro ela venha a estar num formato menor que se possa portar para a igreja. Hoje ela é um livro bem grande e tal. Então é comum essas duas versões em uma igreja batista fundamentalista. Em inglês, e na língua inglesa, nós temos a King James. E na língua espanhola, nós temos a Reina Valera, que eu acredito que é a melhor versão que temos no mundo. Alguns dizem que é a King James, mas qualquer dúvida de tradução, eu corro para Reina Valera. Certo? Então, assim, irmãos, devemos ter esse cuidado e não aceitar absolutamente nada atualizado, modernizado, porque na realidade é modificado, é com veneno, e nós não damos remédio com veneno aos nossos filhos. Bom, 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Assim está escrito: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Versículo 14 do mesmo capítulo: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então, uma igreja batista fundamentalista tem esta prática: separa-se de qualquer irmão que anda desordenadamente. Pode ser seu pai, sua mãe, minha mãe, meu irmão, seu irmão, nosso vizinho, nosso amigo, aquele camarada que tomou a decisão por Cristo na mesma época que eu e que vinha andando comigo até a semana passada. Mas se abraça o erro, eu não vou tratá-lo, não é meu inimigo pessoal, não é isso, não confunda as coisas. Mas não dá para ter comunhão com Cristo e o mesmo. Se nós quisermos colocá-lo na nossa comunhão com Cristo, nós perderemos a comunhão com
Cristo, porque Cristo não tem comunhão com o infiel. Cristo não tem comunhão com o infiel. Então, apartar-se, separar-se, notai é colocar o nome. Não posso ter comunhão com o irmão fulano de tal. Interessante que nesse contexto aqui, Paulo está escrevendo à igreja. Versículo 1 do capítulo 1 diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Essas duas situações, do versículo 6 e do versículo 13, eram situações de dentro daquela igreja. Não era algo de fora, não, era de dentro da própria igreja. Então nós devemos estar sempre atentos a essa questão da separação. Não vamos, irmãos, nos misturar de maneira alguma. Não vamos nos misturar, porque se nós nos misturarmos, não agradaremos ao Senhor. E nós não estamos aqui na terra, nós não fomos salvos, não fomos membrados da igreja de Cristo para estarmos ainda agradando aos homens. Nós fomos salvos, fomos colocados dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para agradar a Deus e não agradarmos aos homens. Devemos ter esse comprometimento com a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, mostra-nos uma crescente onda de apostasia. A palavra de Deus mostra que muitos deixaram a doutrina, que muitos desviaram os ouvidos da verdade e voltaram às fábulas. No capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3 e 4, está dito assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Uma igreja batista, um crente batista fundamentalista, não tem coceira nos ouvidos. Um crente batista não busca doutores conforme a sua própria cobiça. O crente batista respeita o que a palavra de Deus diz. O que a palavra santa de Deus diz é aquilo por onde nós devemos andar. O que a palavra de Deus diz é a nossa regra de fé e prática. O que eu quero dizer com regra de fé e prática? Não é só aquilo que eu creio, é aquilo que eu também vou praticar. Não é apenas aquilo que eu creio, mas é aquilo que eu pratico. Não é algo que está longe de mim, é algo que está completamente ligado a mim. Vivemos exatamente, irmãos, esse tempo em que as pessoas não suportam a sã doutrina. As características, e isso tem ocorrido no mundo inteiro. As características da igreja bíblica têm se perdido. Se perdido porque as pessoas querem versões simplificadas. E na versão simplificada, como a irmã citou ali, tira-se palavra de Deus. As pessoas querem versões simplificadas, por quê? Os sinais de sangue são destruídos. As pessoas querem pensar, quer vir para a igreja para curtir um som.
Hoje, muitos templos que outrora já foram por igrejas se tornaram verdadeiros antros de diversão ao bel prazer daqueles que frequentam. Uma igreja batista não trabalha com entretenimento de bodes. Ou seja, nós não estamos aqui, irmãos, reunidos para entretermos bodes. Nós estamos aqui para alimentarmos ovelhas, amém? Amém. O bode, ele se entrete na boate, no circo, na praça, na música mundana, nas características que agradam aos homens, que satisfaz a sua cobiça, que satisfaz a sua carne. Mas nós, irmãos, temos uma outra conduta. Nós tomamos a forma da sã doutrina que o Senhor, nosso Deus, na pessoa de Cristo, trouxe. No capítulo 6 de 1 Timóteo, capítulo 6 de 1 Timóteo. Capítulo 6 de 2 Timóteo. Versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, que se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruínas suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade. O que é que está escrito aí no final? Aparta-te dos tais. Então, uma igreja batista, fundamentalista, se caracteriza por esse apartar-se dos tais, apartar-se dos que estão praticando aquilo que não agrada a Deus, apartando-se dos que andam conforme a sua própria vontade, apartando-se dos que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem muitos que aprendem sempre, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Portanto, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ajude a estarmos continuamente nos separando daqueles que não agradam a Deus. Pelo contrário, devemos dar bom exemplo, devemos ser exemplos para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Amém. Vamos até Romanos capítulo 16. Mais uma passagem bíblica, Romanos capítulo 16, mais uma passagem bíblica que caracteriza os fundamentalistas, né? Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que não odeis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Desviai-vos deles. E veja que todos os textos lidos que falam da separação, ele encontra-se em um imperativo, é uma ordem. É uma ordem, não é algo a ser considerado, não. Não é assim, se você fizer assim, tá bom, não. É uma ordem. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes,
porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Portanto, meus amados irmãos, é necessário que batistas fundamentalistas entendam o valor da doutrina da separação para a perseverança da Igreja de Cristo. Amém? Sem a doutrina da separação não há Igreja Batista Fundamentalista. Portanto, qualquer um que queira seguir fielmente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aparte-se de toda a imundície da carne e do Espírito. Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Amém. Só uma pergunta, irmãos. Irmão, eu queria que o irmão relesse pausadamente o texto. Enquanto isso, a gente pergunta-se a si mesmo: tem como ter comunhão com quem tem tais características do texto que o irmão vai ler novamente? Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para eles confusão deles. É para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Repetindo: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Que Deus abençoe, irmão. Muito boa sugestão do texto. E aí, para finalizar, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Aperfeiçoando. Nós somos uma igreja que pratica a separação. Amém? Nós nos separamos das imundícies da carne. Amém? E nós nos separamos da imundície do espírito. Amém? Agora o que é que nós precisamos fazer? Continuar aperfeiçoando. Aquilo que está bom você vai tornar melhor. Aquilo que está melhor você vai tornar ótimo. Amém? Que Deus abençoe esta igreja a continuar sendo uma igreja batista e uma igreja fundamentalista. Amém? E com os olhos no campo missionário para a honra e glória de Deus. Amém? Que muitas igrejas como essa possam surgir a partir